Vamos retomar a historinha aqui da disciplina. A gente estuda sistemas lineares e invariantes no tempo, geralmente com uma entrada e uma saída, e os sistemas são caracterizados pela função, qual que é o nome que a gente dá mesmo? Função que caracteriza um sistema linear invariante no tempo? Função de resposta ao impulso, H de t. Ou pode ser também pela função de resposta em frequência, né, o H de ômega. Inclusive, tendo uma descrição do H de t, a gente consegue obter o H de ômega, né, com essa integral aqui. H de t ou tal, menos j ômega t dt. Ok, essas são duas formas de caracterizar o sistema. E aí, se eu tenho a entrada, conheço o sinal na entrada e quero saber qual é o sinal na saída, que operação que eu posso fazer, a mais genérica possível? Convolução, né? A entrada com a resposta ao impulso. Nem sempre eu preciso fazer convolução, sempre é possível, né, obter a saída dessa forma aqui. Mas se o x de t for uma exponencial complexa, e na j ômega 0 t, então eu não preciso fazer convolução, né? Dá para ir por outro caminho. Eu posso achar a saída assim, né? Faço o h de ômega, desse ômega aqui, né? Esse ômega 0. H de ômega 0 é um número complexo, com uma amplitude e uma fase, e ela vai representar a amplitude e a fase que eu vou aplicar nessa exponencial aqui. Vai aparecer ela mesma lá, com a mesma frequência, só que aí com uma defasagem, né? Eu posso representar também a amplitude aqui fora, né, como um termo multiplicativo, e a fase assim, né, ômega 0t, mais uma fase que é a fase desse número complexo ali, h de ômega 0. Isso vale para a exponencial complexa e para aqui também? Seno, cosseno, e na verdade vale para qualquer sinal periódico, né? Aí a gente pode usar a série de Fourier. Então, não só exponencial complexa, se x de t é periódico, então eu posso representá-lo com a série de Fourier. Eu posso representar assim, né? X de t é uma soma de exponenciais complexas, e na j, n ômega 0 t. As frequências sempre são múltiplas de uma frequência fundamental, né? Cada uma delas com uma amplitude de n, e o n inteiro indo de menos infinito a infinito. Pode ser que alguns desses dn's aqui sejam zero, né? Normalmente a gente precisa ir de menos infinito a infinito para ter uma representação exata do sinal. Senão é só uma aproximação, né? A gente costuma usar lá o símbolo chapéu para aproximação. Se usar menos do que infinitos n's aqui. No exercício lá que vocês fizeram, tinha que achar os 20 primeiros coeficientes, né? Aí, nesse caso, eu posso usar essa mesma propriedade aqui e encontrar a saída assim, né? O y de t também vai ser uma soma de exponenciais complexas, jn ômega 0 t, cada uma com aquela amplitude fase dn, mais a amplitude fase impostas aqui pelo h de n ômega 0. Pegando essa lógica aqui e aplicando para cada uma das exponenciais que compõem a série de Fourier da entrada. E aí, com isso, eu acho uma série de Fourier na saída também. Então, se o sinal for periódico, não preciso fazer convolução, né? Eu posso encontrar o espectro de Fourier do sinal. Normalmente,
Eu vou ter lá os valores de dn, né? Vamos representar o módulo aqui. Vai ser um sinal discreto, né? Porque eu vou ter n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Cada um desses n, na verdade, ele representa uma frequência, né? No exemplo que eu coloquei no vídeo desse tema, lá na playlist, o ômega zero do sinal é 400 pi radianos por segundo. Quer dizer que para aquele sinal lá, a frequência fundamental aqui é 400 pi, depois tem 800 pi, depois tem 1200 pi, e assim por diante. Ou eu posso representar assim eu represento frequência, né? Ou eu posso representar n, né? O n aqui é 1, 2, 3, 4. E aí, cada um deles vai ter uma amplitude aqui. Lá naquele caso, eu acho que só os coeficientes ímpares tinham amplitude diferente de zero, né? Os coeficientes par tinham amplitude de zero. E qual que é a vantagem de fazer isso com o sinal de entrada? Não preciso fazer a convolução, né? Eu posso pegar esse espectro e multiplicar pela resposta em frequência do sistema. Aí, naquele exemplo, a resposta em frequência, se for representar o módulo aqui, o módulo daquele H de ômega lá, era uma coisa assim, né? Que ia decaindo assintoticamente. E aí a série de Fourier da saída é só eu ir multiplicando aqui, ponto a ponto, né? Cada um desses coeficientes. Eu vou ter uma outra função discreta aqui, uma outra série de coeficientes discreta, que vai ser a série da saída. O resultado é uma multiplicação aqui. Então, eu substituo convolução por multiplicação, se for periódico. E se não for periódico, o sinal na entrada, também, né? Depois que a gente estuda cálculo, a gente fica malandro e faz as coisas, os intervalos tenderem a zero, né? Faço esse intervalo aqui tender a zero, esse passinho n tender a zero, e aí a somatória vira integral, e aí tudo se resolve. Eu posso representar um sinal como um sinal não periódico, como uma soma de exponenciais complexas, da seguinte forma. É uma soma contínua. Menos infinito a infinito. Olha. Bom, a gente vai ficar bem na frente da principal equação da aula. E na J ômega t, agora eu vou dizer que o sinal pode ter qualquer frequência. Ele é composto por qualquer frequência, não por múltiplos de uma frequência fundamental. Então, todo eixo ômega aqui está contemplado nessa somatória que vai ser uma integral. Cada frequência vai ter uma amplitude e fase, assim como aqui eu tenho amplitude e fase, né, de cada componente. Aqui eu vou ter também. Aqui é uma função de n, né? Eu entro com n aqui, essa função me diz qual é o valor da amplitude e fase lá. Aqui vai ser uma função contínua, uma função de qual variável? Aqui eu entro com n, na verdade, eu multiplico pela frequência fundamental, vai me dar a frequência, né? Então, aqui vai ser em função da frequência também. Cada exponencial com frequência ômega aqui vai ter uma amplitude de fase x de ômega. E aí eu faço essa somatória aí, essa integral. Isso equivale a fazer uma série de Fourier, onde a frequência fundamental tende a zero. Se a frequência fundamental tende a zero, significa que o período do sinal, a frequência fundamental é o F0, né? Se ela tende a zero, quer dizer que o período do sinal, que é o T0, que é 1 sobre F0, vai tender a infinito. Então, a gente dá uma forçadinha de barra aqui.
qualquer sinal é periódico, mas o período é infinito. Aí fica fácil, né? É isso que acontece aqui nessa integral. Essa aqui é a transformada inversa de Fourier. Desculpa, é verdade. Obrigado. D ômega. Essa é a transformada inversa de Fourier. Eu saio de um espectro, né, que é a descrição da amplitude de fase de cada componente do sinal, né, a amplitude de fase de cada uma das exponenciais que compõem o sinal, e chego na definição completa do sinal da linha do tempo. E aí tem a transformada direta de Fourier também, que é uma integral, é um produto interno através do qual a gente obtém esse x de ômega, que a gente obtém o espectro do sinal, igual a gente tinha o espectro discreto aqui de um sinal periódico, de um sinal não periódico, o espectro vai ser contínuo. É x de t e na menos j ômega t dt. Essa é a transformada direta de Fourier. Que é a mesma equação da resposta em frequência, né? Quer dizer que a resposta em frequência... Aqui, né? A resposta em frequência é a transformada de Fourier da resposta ao impulso. Essa é uma propriedade de sistemas lineares e invariantes no tempo. A resposta em frequência, H de ômega, é o resultado da transformada de Fourier da resposta ao impulso, H de t. A gente usa esse símbolo aqui, né, para denotar transformada. E quando a gente está tratando de mais de uma transformada, né, nessa disciplina a gente trata da transformada de Fourier, de Laplace e transformada Z. A gente pode botar um Fzinho aqui para deixar claro que a gente está falando da transformada de Fourier. Um Fzinho estilizado. Ou eu posso fazer assim também. Essa é outra notação também. Transformada do H de t é o H de ômega. Ou o H de t é o resultado da transformada inversa. Eu uso um Fzinho na menos 1 do H de ômega. Então, isso aqui é a notação para um par de transformadas, essa é a notação para a transformada direta e essa é a notação para a transformada inversa. A dedução dessa equação aqui, aí está lá no capítulo 6 do livro do Latte, eu acho que é no capítulo 6. Quem quiser ver, a gente não precisa se ater à dedução, né? Mas assim eu obtenho o espectro de um sinal. E assim, partindo do espectro, eu obtenho o sinal novamente no domínio de tempo. E esse 1 sobre 2π é uma constante que vai surgir na hora de fazer a dedução da transformada de Fourier, na hora que faz tender a infinito. Se alguém quiser ver lá no capítulo 6. Tem também uma série de vídeos do Steve Branton, lá na Universidade de Washington. Ele tem uma série de vídeos sobre análise de Fourier, que eu achei que a dedução dele ficou bem rápida e bem didática. O que mais? Bom, aí a gente pode se beneficiar disso aqui, né? Dessa propriedade. Se eu tenho a entrada e a resposta em frequência de um sistema, tenho a função de entrada, vou colocar de novo aqui, o sistema linear invariante no tempo. Se eu tenho a entrada, quero encontrar a saída, conheço a resposta ao impulso, posso fazer a convolução das duas, né, para obter a saída, ou eu posso fazer a transformada de Fourier das duas, desses dois caras aqui. Eu posso achar um x de ômega, que vai ser o espectro
do sinal de entrada, vamos colocar essa notação aqui direto. Transformada de Fourier do x de t. Encontro a resposta em frequência do sistema, transformado de Fourier da resposta em impulso. E aí eu posso fazer a multiplicação das duas, porque vou usar esse mesmo raciocínio aqui, né? O y de t. Se a entrada é um monte de exponencial, uma somatória aqui, uma integral de exponenciais, 1 sobre 2π, tem aquela constante ali na frente. São exponenciais, cada uma com uma frequência ômega, cada uma delas com uma amplitude de fase x de ômega. Eu vou pegar e vou adicionar mais a amplitude de fase causadas pelo sistema, né? Mais a distorção causada pelo sistema naquela exponencial lá, que vai ser o h de ômega. E aí é só integrar. Integrar na frequência, né? Antes eu coloquei no tempo. O que eu fiz aqui? Fiz a transformada de dois sinais, fiz a multiplicação, e aí a transformada inversa. E assim eu evito a convolução, né? Então, essa operação aqui, ó, um sinal é o resultado da convolução de outros dois sinais. Ela tem transformada de Fourier, ela é no domínio da frequência, uma multiplicação. Um espectro é o resultado da multiplicação de dois espectros. No nosso caso aqui, nesse contexto, geralmente um sinal na entrada e uma resposta ao impulso, né, uma resposta em frequência. E aí a gente foge da convolução. Aí os microcontroladores, o MATLAB, o Python, as linguagens de programação geral têm uma implementação muito rápida e muito eficiente e muito precisa da transformada de Fourier, chamada Fast Fourier Transform, mas a gente não vai entrar no mérito, nessa disciplina aqui. Mas quando descobriram lá uma forma muito rápida de fazer a transformada de Fourier, aí o processamento de sinais passou a ser feito majoritariamente no domínio da frequência. Então, se você quer saber o que sai de um filtro, né, de um sistema linear invariante no tempo, você pega a entrada, faz a transformada da resposta ao impulso, multiplica as duas e faz a transformada inversa. Vamos ver uns exemplos de transformadas de Fourier de alguns sinais. Por exemplo, a janela temporal. Vamos definir um sinal aqui chamado het de... Primeiro het de t, depois het de t sobre tal. Het de t é o retângulo. Estou definindo um sinal no domínio do tempo. Ele vale 1. Aqui eu vou ter 0,5 e aqui menos 0,5. Então, ele é um retângulo com largura 1, altura 1. Então, eu posso determiná-lo assim. Ele vale 1 para módulo de t menor ou igual a meio, e ele vale 0 quando o módulo de t é maior que meio. Janela temporal. Aí eu vou flexibilizar um pouquinho o conceito da janela temporal aqui. Eu vou definir a janela het de t sobre tal, que é a janela temporal com largura tal.
ao invés de ir necessariamente de menos meio até meio, tem amplitude 1 aqui, e vai de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Ela tem largura tal. Esse sinal aí vai ser muito útil. Por exemplo, se a gente faz a convolução de um sinal qualquer com esse sinal aqui, para qualquer instante t, a gente está pegando a média, a média do sinal numa janela de tamanho tal, né? Então, é uma forma de extrair a média de um sinal num período de tempo determinado. T sobre tal. Aí, se vocês forem substituindo os valores aqui, vão perceber que o resultado vai ficar assim. Aí a questão é, como é a transformada de Fourier desse cara? É o primeiro exemplo que a gente vai ver. Bom, a transformada de Fourier de um sinal, se eu quero achar o espectro de Fourier de um sinal, eu tenho que fazer isso aqui. 1 sobre... Não, 1 sobre 2π, é na direta ou na inversa? E agora, vocês que acabaram de aprender, vocês sabem. É na inversa que tem 1 sobre 2π, né? Na direta não tem. Pego o sinal, multiplico por E na menos J ômega T pt. Se o sinal é aquele lá, na verdade, eu só vou integrar, na verdade, né, só de menos tal sobre 2 até tal sobre 2, né? Aí eu não preciso colocar o x de t aqui, ele vira limite de integração, que é uma janela, né? Menos tal sobre 2 até tal sobre 2, e na menos j ômega t dt. E aí, qual que é a integral do e na menos j ômega t? A variável independente aqui é o t. Um sobre menos j ômega, aí o próprio e na j ômega t, na menos j ômega t, aí eu estou integrando de menos tal sobre 2 até tal sobre 2. Vai ficar aqui 1 sobre menos j ômega, aí eu vou substituir, né? E na menos j ômega tal sobre 2, e na menos j ômega tal sobre 2. Menos, não, esse menos vai lá em cima, é menos mesmo. E na, agora sim, menos com menos mais, j ômega tal sobre 2. Isso aqui está com cara de alguma função conhecida aí, que a gente costuma dividir em duas exponenciais. Seno, né? Se vocês fizerem o algebrismo necessário aqui, vocês vão achar um seno. Vocês vão achar o seguinte, tal seno de ômega tal sobre 2 sobre ômega tal sobre 2. Ômega tal sobre 2. Agora, na análise de Fourier, essa função aqui, seno de alguma coisa sobre alguma coisa, aparece tanto que a gente dá um nome específico para ela. A gente define uma função que é seno do argumento sobre o argumento.
gente chama de sinc. Sinc de x é seno de x sobre x. Essa é a definição de sinc. Atenção para o fato de que alguns autores e a maioria dos pacotes de software de bibliotecas de processamento de sinais usam a seguinte definição. Sinc de x é igual a seno de πx sobre πx. Infelizmente, tem duas definições, né? Com o mesmo nome. E a gente vai seguir essa aqui porque o principal livro que eu uso nessa disciplina é o livro do Latte. Ele usa essa notação, então eu vou seguir a notação do Latte. Se eu não me engano, o Oppenheim usa essa notação aqui. Para nós, então, sinc é seno do argumento sobre o argumento. Quer dizer que isso aqui, a transformada de Fourier da janela temporal de largura tal sobre 2, centrada em 0, né? A transformada de Fourier, né? O espectro vai ser, o x de ômega ali vai ser tal sinc de ômega tal sobre 2. Né? Ômega tal sobre 2. Graficamente, o que é um sinc? Graficamente, a gente tem o seguinte. Ele é um seno, né? Só que a amplitude do seno vai caindo ou vai aumentando conforme o argumento aqui aumenta? Esse argumento está dividindo aqui, né? Então, quando esse número aqui cresce, a amplitude diminui. Então, eu posso fazer uma envoltória aqui, envoltória 1 sobre x, né? Ou envoltória 1 sobre ômega tal sobre 2, nesse caso. E aí fazer um seno ali que vai seguindo essa amplitude aqui dessa envoltória. Vai fazer um esboço do que seria a função sinc. Eu não sou o melhor desenhista de senoides da paróquia, né? Mas vocês conseguem pegar a ideia. Essa função aqui, o sinc, quando x tende a 0, ela vai tender a 0 sobre 0, né? Porém, o limite com x tendendo a 0 de seno de x sobre x é 1. Então, resolvido. Na verdade, aqui está sendo multiplicado por um tal, né? Que é a largura lá daquele sinal no domínio. Lá estamos no domínio da frequência, né? Do tempo. Aqui estamos no domínio da frequência. Esse é o x de ômega. Aqui é ômega. Quando que essa função aqui passa por 0? Ela passa por 0 quando o seno passa por 0. Quando o seno disso aqui passa por 0, só para a gente ter referência visual aqui. Quando o seno disso aqui passa por 0, eu tenho essas passagens por 0 aqui. O seno passa por 0 quando o argumento é múltiplo de π, né? Então, quando o argumento do seno é múltiplo de π, eu tenho passagem por 0. Então, se a gente fizer o ômega tal sobre 2 igual a π,
A gente vai achar a primeira passagem por zero aqui, com relação a ômega, né? Ela vai acontecer lá no ômega igual a 2π sobre tal. Então, aqui, eu tenho 2π sobre tal. Consequentemente, aqui eu tenho 4π sobre tal, 6π sobre tal, e assim por diante. Aqui, menos 2π sobre tal, e assim por diante. Esse é o espectro. Nossa, ficou do lado direito, então, amplitude um pouco maior que do esquerdo, né? É para ser igual. Esse é o espectro desse sinal aqui. O espectro daquele sinal lá. É a representação no domínio da frequência daquele sinal. Quer dizer que para compor aquele sinal no domínio do tempo, eu tenho uma exponencial com frequência zero, com essa amplitude aqui, uma exponencial com frequência um pouquinho maior com essa amplitude aqui, vou diminuindo. Não tem frequência 2π sobre tal, fazendo parte da composição daquele sinal lá. Isso quer dizer que se eu colocar aquele sinal na entrada de um filtro que corta os múltiplos de 2π sobre tal, não vai fazer nada, porque essas frequências aqui não fazem parte da composição daquele sinal. Dá para ver aqui também que quanto maior a frequência, mais baixa a amplitude do sinal, né? Então, se eu cortar frequências muito altas, eu não vou alterar muito a aproximação que eu vou obter do sinal. Se eu cortar frequências muito baixas, aí eu vou alterar mais. Normalmente a gente faz a representação módulo de fase de espectros. Que como esse espectro é puramente real, eu pude representar num único gráfico aqui. Mas a gente normalmente representa espectro com um módulo de fase. X de ômega módulo desse cara aqui vai ficar, vamos tentar esboçar um símbolo aqui. Vai ficar um negócio assim, né? O módulo sempre vai ser positivo. E aí, aqui as passagens por zero são as mesmas, né? 2π sobre tal, 4π sobre tal. Esse é o espectro de magnitude daquele sinal lá. E o espectro de fase desse X de ômega vou deixar um pouco maior isso aqui. Ele é puramente real, né? Quando ele é positivo, a fase é zero. Vou puxar a escala para cá. E qual é a fase de um número real negativo? Π ou menos π, né? 180 ou menos 180 graus. Quer dizer que a fase, quando ele é positivo, é zero, né? Para representar isso aqui como módulo de fase. E quando ele é negativo, eu vou representar a fase π ou menos π aqui. 0, π. E a gente representa, se de um lado a gente representa positivo, do outro negativo, né? Porque tem uma propriedade da transformada de Fourier, que é essa aqui. A gente já tinha visto lá nas séries de Fourier. Se o x de t pertence aos reais, né? Se ele é real, se ele pertence aos reais para todo t, então o espectro de magnitude vai ser simétrico e o espectro de fase vai ser antissimétrico. Do lado esquerdo vai ser o mesmo sinal do lado direito, só que muda o sinal. Quer dizer, esse aqui é o complexo conjugado desse aqui. Então, o x de menos ômega é o x de ômega complexo conjugado. Aí é sempre bom lembrar disso na hora que a gente
escolhe se vai representar número negativo com fase mais π ou menos π. Se de um lado a gente escolhe uma coisa, do outro lado tem que escolher outra. Mas ninguém vai reprovar por esquecer de inverter o sinal, né, do espectro de fase na prova. Está aí um exemplo de transformada de Fourier. A transformada do retângulo é um sinc. E a gente pode ir criando uma tabela de pares de transformadas. Ret de T sobre tal, a transformada de Fourier é sinc de tal, sinc de ômega. Qual foi a expressão que a gente encontrou? Ômega tal sobre 2. Esse é um sinal no domínio do tempo, né? A variável independente é o tempo, e esse aqui é no domínio da frequência, a variável independente é a frequência.